Agora você vai conhecer a história de um cara que ganhou uma medalha de vendedor de rapadura, o melhor vendedor de rapadura, e hoje ele é franqueado da BMZ. O que aconteceu durante todo esse período aí da rapadura até a BMZ? Denner, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos. Vai ser um prazer. Esse nosso podcast vai ser sem cortes e vai ser com toda a nossa trajetória. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Espero te inspirar bastante também. Vai inspirar, porque a história dele realmente é uma história incrível, uma história assim de sucesso, de luta, e que ele segue passando esse legado para os filhos dele, que é muito importante isso. Denner, conta assim rapidamente pra gente assim, como é que foi a tua infância? Beleza. Bom, na infância eu sempre gostei muito de coisas boas. Sempre me agradou muito ver bons carros. Adorava carro desde criança. Eu sempre sonhei em ter bons carros. Eu te garanto que uma das coisas que me fez crescer muito foi essa vontade de ter bons carros, de conhecer bastante os carros, de viajar bastante. Gosto muito da gastronomia desde criança. Então isso muito me inspirou para chegar onde eu estou hoje. Na infância, o pai e a mãe trabalhavam no hospital aqui da cidade. O meu pai trabalhou muito tempo no supermercado Tischler ali, então a gente teve uma infância, não vou dizer que foi uma infância pobre, mas foi uma infância bem humilde. Então tudo que a gente precisava, a gente realmente precisava trabalhar muito para conquistar. E graças a Deus o pai nos deu o principal, que foi bastante estudo, mas em colégio público, nunca deixou a gente sair do colégio. Sempre nos deu muita educação. E a mãe me disse a principal frase, eu acho que ela podia me dizer, ela disse: filho, tudo que tu sonhar, tu pode conquistar. Tu não é maior que ninguém, mas não é menor que ninguém. Eu tenho certeza que aquilo que tu precisar, tu vai ter, e a mãe tá aqui para te ajudar. E tu era pequeno, mas teus sonhos eram muito grandes. Tu sabia onde tu queria chegar, né? Muito grandes. Até tem um padrinho meu, a gente conversava agora há pouco, que me inspirou muito. Ele foi o único que fez faculdade na família, depois teve a empresa dele, então ele mostrou para mim que era possível. E eu acho que isso que é legal, a gente vê algumas pessoas para nos inspirarem. E ele me inspirou muito quando eu era criança. E é uma pessoa que até hoje eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Quando a gente vê as pessoas onde estão com sucesso, ninguém sabe o processo que levou até lá. Ninguém sabe. E tu começou a fazer teus primeiros briques criança, vendia pão, né, rapadura, como é que é? É bem engraçado. Tu sabe que eu tenho alguns amigos meus, tem o Valdo ali da Valdo Serigrafia mesmo, que eu me lembro que eu era pequeno. Eu ia vender pão, eu tinha 7 e minha irmã tinha 8. E eu ia vender pão na casa dele, eu me lembro que eu tocava a campainha, achava o máximo botar o dedo no olho mágico para ele não saber quem estava ali. Há pouco tempo ele foi no meu casamento, há pouco tempo ele foi no aniversário da nossa filha, então eu acho muito legal isso, a gente traz amizades desde aquela época. E qual foi teu primeiro emprego? Com carteira assinada foi no mercado Tischler, me lembro como se fosse hoje. Sem carteira assinada, aí a gente vendia pão quando era criança, depois trabalhei muito tempo com esse meu padrinho. Na oficina dele, eu era office boy, fazia serviço de cobrança. Mas com carteira assinada, fui no mercado Tischler. E tu nunca teve vergonha de trabalho nenhum, né? Tu sempre soube que trabalho, porque tem muita gente que diz, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Na verdade, trabalhar, ele dignifica a gente, né? Para mim, trabalho é uma coisa que todo mundo precisava, desde o princípio, ter isso muito claro na sua vida. Porque é trabalhando que a gente vai conquistar as coisas. E a gente aprende a dar muito mais valor. E como é que tu foi subindo? Depois do mercado, como é que foi tua trajetória até chegar à BMZ? Bom, o mercado foi um dos principais trabalhos que eu tive, assim, um dos que mais me inspirou. Porque eu acho que eu fui um dos únicos e poucos que trabalhou no Tischler e não conseguiu passar na experiência. Eu me lembro que eu fiquei apenas 2 meses no Tischler e fui demitido de lá. Ah, é? Porque eu era muito comunicativo e ao mesmo tempo muito enrolado. Era o primeiro emprego com carteira assinada. E eu me lembro que fui reprovado lá. Então foi muito legal porque eu vi que a vida não era brinquedo. Então realmente eu tinha que usar. Eu sempre fui muito brincalhão e na época eu brinquei demais e acabei não dando certo. Então eu me lembro que isso me marcou muito. E saindo do Tischler, no mesmo dia eu já comecei a trabalhar com o pai do meu cunhado. Eles eram eletricistas, então eu ajudava eles trabalhando como eletricista. Depois comecei a trabalhar numa escola de informática. Também uma coisa bem legal que o pai sempre nos incentivou desde muito novo era a informática. Eu sou do tempo dos computadores grandes, do disquete, tempo que para te olhar uma foto demorava às vezes 2 minutos para baixar. Tinha que revelar. Tinha que revelar realmente, só que na tela do computador. E foi muito legal que ali, na escola de informática, eu já consegui me desenvolver mais. Trabalhava primeiro fazendo venda, depois eu fui dar curso de informática, onde eu conheci uma das
principais pessoas da minha vida, que foi a Juliana. Eu dava curso de informática para ela. Lá que foi o... E quanto tempo faz isso? Já fez 24 anos agora. Ele e a Ju são pais da Júlia e do Davi, que também são jovens empreendedores, que logo a gente vai falar deles também, que já estão começando a trilhar um caminho incrível, né? E estão juntos aí há bastante tempo e trabalham juntos, né? Construíram tudo juntos. É verdade. Eu me lembro que eu trabalhei, depois que eu saí da escola de informática, eu fui para a Delta Sul. Na Delta Sul eu trabalhei durante 13 anos. Que foi lá que eu te conheci. Exatamente. A gente fazia muita Praça é Nossa, fazia muitos eventos, era muito parceiro do jornal, muito parceiro das rádios aqui da cidade também. E foi uma experiência fantástica. Ali foi minha escola de vida. Eu entrei ali com 18, com 3 meses eu já estava com a chave da loja, já era vendedor, mas já estava sendo treinado para gerente. Com 11 meses já tinha virado gerente da loja. Depois, com 8 anos, virei gerente regional e fazia supervisão. Fiquei 13 anos trabalhando lá. E saiu de lá para ir para onde? Saí de lá porque era o meu sonho ser empresário, deixar de Mas trabalhar primeiro tu aprendeu, foi humilde, aprendeu, ralou, para depois abrir tua empresa, que muita gente quer fazer o contrário, né? Isso que é aí. abrir a empresa sem ter passado pelo processo anterior. Não vou dizer para você que é impossível. Muita gente tem as competências e tem a sorte muitas vezes, mas com certeza quanto mais experiência tu tiver, ainda mais nos dias difíceis que a gente vem vivendo hoje, quanto mais casca a gente tiver, quanto mais conhecer o outro lado, né? Muito mais fácil. Tá, e aí teve a Vivo. Aí foi a Vivo. Na época a Ju trabalhava na Vivo e eu já tinha decidido 2 anos antes que eu ia colocar uma empresa para mim. Não sabia o que era. Pensei no ramo de gastronomia. Gosto muito do ramo de gastronomia. Não duvido que ainda coloque alguma coisa nesse ramo. Sei que a nossa cidade tem algumas carências. É muito bem servida a gastronomia, mas eu vejo que daqui a pouco uma padaria bem forte é um ramo que ainda pode crescer muito o aqui. Pãozinho lá dos 8 anos ainda tá vivo no coração dele. Não tinha pensado ele nisso. quer ressuscitar o pão. É uma padaria, eu acho que é uma coisa legal, uma churrascaria legal também, eu vejo que pode fazer diferença, só que na época eu fiz os estudos de viabilidade e vi que não daria a renda que eu precisava. Sim. Então segurei, e aí com o passar do tempo surgiu a oportunidade de comprar as lojas tinha uma loja da Vivo em Cachoeira, que era do Homero. Sim. A Ju já trabalhava com ele há 8 anos, era gerente, já conhecia, e aí a gente fez uma proposta, ele aceitou. Eu me lembro que a gente morava de casa própria, a gente vendeu a casa própria, comprou a loja dele e foi morar de aluguel. Então foi um Olha peitaço. só, um peitaço, é uma coragem. Porque para empreender tu tem que ter coragem. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E é muito legal. Foi muito legal porque 3 meses depois que a gente abriu a loja, que a gente viu, realmente vai dar certo, daí eu consegui pedir demissão da Delta Sul. Para mim foi muito difícil. Até hoje tenho muitos amigos que trabalham ainda lá, tenho bastante carinho, bastante respeito por todo mundo. Foi muito gostoso a trajetória. Quando eu entrei dentro da Delta Sul, era eu mais 4 pessoas. Quando eu saí, só em Cachoeira, era eu e mais 40. Então, foi muito bacana a história que a gente construiu juntos aqui. Mas eu precisava caminhar sozinho. São ciclos, né? São ciclos, se encerrou. E da Vivo para a BMZ? Na Vivo a gente ficou 8 anos. E eu fui fazer uma viagem com um amigo meu, o Alex, da Nascente. A gente foi fazer um curso junto em Santa Cruz. E conversando, o Alex falou, Denner, eu antes trabalhava... Que é um outro grande empresário aqui em Cachoeira também. Trabalha bastante, tá ali sempre na linha de frente. Cara, que eu tenho um carinho muito grande, eu respeito e admiro bastante. O Alex falando para mim, eu disse, Denner, eu quando eu era menino, comecei a trabalhar por necessidade. Eu disse, opa, também. Depois veio as oportunidades, eu, também. E agora eu quero trabalhar pelo meu propósito, que é o instituto dele. Eu disse, cara, que legal. Tu sabe que o meu propósito sempre foi ajudar as pessoas a desenvolver, só que eu tenho o sonho de trabalhar com carro. E eu não posso morrer sem trabalhar com carro. Isso foi antes de 2020, 19, por ali, finalzinho de 19. E aí eu olhava carro direto, começou a vir as propagandas da BMZ. E eu me lembro que eu olhei aquele modelo de negócio e disse, cara, isso aqui é um modelo de negócio de sucesso. Isso aqui não tem como dar errado. Imagina, no meio de um monte de carro, para tudo que é lado ele olha, tem carro. É a Disneylândia do Denner, né? É verdade. E achei muito legal. Cheguei a contatar o pessoal da BMZ, fiz entrevistas em março de 20, só que estourou a pandemia. E aí, quando estourou a pandemia, eu fiquei
receoso. Ó, o que vai acontecer com o mercado? Outra coisa, eu tinha, já naquela época, 6 lojas da Vivo, tinha 2 em Cachoeira, Candelária, Sobradinho, Rio Pardo e Santa Cruz. Nós tínhamos 6 lojas, então tinha mais de 40 funcionários, eu precisava dar estabilidade. Sim. Então conversei com a Ju, a gente fez um plano de ação para que eu saísse da Vivo lá no final do outro ano. Ela ia ficar tocando as lojas da Vivo e eu tocaria esse negócio novo. Beleza. Tudo conversado, quando chegou dezembro, eu já tinha contratado a franquia, a Vivo mudou o modelo de negócio. E aí ficou, não vou te dizer que totalmente impossível, mas muito perto de chegar no limite dos nossos custos. Porque a Vivo, como todas as grandes franqueadoras, eles estavam fazendo grupos econômicos muito grandes. Para te ter uma ideia, quando eu entrei na Vivo, eram 189 proprietários de loja da Vivo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Sim. Quando eu saí, eram apenas 4. Nossa. Então estava inviável, era só eu no meio dos tubarões. Então tinha um com 150 lojas, um com 120 e poucas e um com 80 e poucas. Foi lá que eu decidi realmente fechar a loja da Vivo e aí ficar só com a BMZ. E a Ju junto na BMZ. E a Ju veio junto. E não só a Ju, né? E os teus filhos, né? O Davi tá com 10? O Davi agora tá com 13. 13, meu Deus do céu. 13 anos e a Julinha com 16, né? E todo esse processo, tudo isso que o Denner passou de experiência, ele passa para os filhos. Os filhos dele estudam no colégio particular. Tu não estudou no colégio particular. Hoje tu consegue dar um estudo particular para os teus filhos. E eles também seguem, né, a tua linha porque eles também trabalham. O Davi começou com que idade a fazer os primeiros bicos dele? Olha, desde muito novo. Acho que os primeiros vídeos ele fez já pela BMZ. Não, eu nem sei se foi os vídeos, mas os bicos, né? Porque eu sei que ele vende docinho, ele vendia docinho. O Davi se vira, na verdade. Eu acho que a Júlia começou, a Júlia é a irmã mais velha. Ela começou primeiro. Então a Júlia já trabalhava com redes sociais. E foi ela que inspirou ele. A irmã mais velha sempre inspira bastante os irmãos mais novos. E aí a gente sempre incentivou muito eles a ter o dinheiro deles. Então tinha uma época que a gente dava mesada, depois que eles ficaram maiorzinhos, não, agora vocês podem trabalhar. Vocês têm que conquistar as coisas de vocês. E foi muito legal porque foi natural deles. Eles chegaram a botar uma empresa, não chegaram a constituir a empresa, mas eles tinham uma empresa que eles faziam propagandas para as outras empresas da cidade. Que era um sucesso, eu me lembro. Foi tudo muito legal. Muito bom, né? E que outras coisas o Davi fez? O Davi, além de fazer as propagandas dele, ele também trabalhava vendendo docinho. Nas empresas, né? Nas empresas. Gente, imagina, e ele tinha o quê? 10 anos nessa época, 11? 10, 11, não tinha 12. Não tinha como dizer não pra ele, porque ele é um fofo, coisa mais querida, né? E ele é engraçado, ele tem esse espírito de humor, assim, sabe? Então imagina, chega ele ali com os docinhos, não tem, certo? Vendia toda a caixa em 1 hora, né? Bem rápido. A mãe produzia e ele vendia. Então ele pediu pra avó, né? No caso a minha mãe, disse, vó, tu faz o docinho, eu vou vender. E foi muito legal, ele conseguiu durante bastante tempo, acho que ele ficou quase 1 ano. E o pessoal esperava ele chegar, sempre no início do mês ele ia lá e fazia. E ele toda sabia a venda dele. administrar o dinheiro? Tu ensinava isso pra ele ou ele já sabia por conta? Isso na verdade ninguém nasce sabendo, né? Precisa realmente, essa educação financeira eu acho que é o maior legado e o maior desafio dos pais hoje é trabalhar a educação financeira dos filhos. E como é que tu faz com os teus? É muito fácil, porque eu errei, né? Então, através dos meus erros, eu ensino eles. E eles estão vários passos. Eu digo para eles, filhos, vocês estão anos-luz à frente do pai e da mãe. Porque tudo aquilo que a gente errou, a gente está ensinando para vocês não errar. Então, vocês estão ganhando muito tempo de vida. Encurtando o caminho. Encurtando o caminho. Hoje, a Júlia, graças a Deus, já tem a reserva financeira dela. Já tem carros que eles compraram junto com nós, para te ter uma ideia. Tem um carro que é o carro da família, que a gente chama, que cada um investiu um pouquinho de dinheiro. Olha só! E agora, a hora que vender, a gente vai obter o lucro junto. E tem bem organizadinho para eles quanto é de investimento por mês, qual o valor de dizimar, qual o valor que eles vão poder gastar com as coisas deles. Que legal. A Júlia, acredito que desde os 14, ela se veste, bem dizer, sozinha. A gente paga o colégio, o resto, as maquiagens dela, as roupas dela, tudo ela já se vira sozinha. Imagina. E, gente, acho muito incrível isso, sabe? Porque eu vejo que muita gente tem vergonha de trabalhar quando é jovem. Eu não preciso, eu tô estudando. Só que isso aí é uma escola também, isso faz parte. Eu acho que até poderia ser até ter uma disciplina dentro do colégio.
né? Porque a experiência de vida a gente não aprende no colégio, a gente aprende na linha de combate, né? Então eles, quando se formarem no colégio, eles já vão ter tido toda essa experiência de vida aí, de saber como é o mercado, saber como é a venda, saber levar o não, saber encarar o não, saber se motivar depois do não, que é o mais difícil, né? Porque às vezes chega um dia, tu vende 3 doces, no outro dia tu não vende nenhum. Aí tu pensa, o negócio acabou, não é mais pra mim. Então isso trabalha também na cabecinha deles a inteligência emocional. Com certeza. E tu sabe que também é legal para eles ver que não precisa eles fazer tudo exatamente como todos fazem. Sim. Tu sai um pouco da caixa, porque hoje os dois estudam no Rio Branco, o Davi tirou a fralda lá no Rio Branco, hoje tem uma criança desde 1 ano e 8 meses está lá. Então eu vejo que a gente comenta com alguns pais e alguns pais dizem, não, eu não quero que meu filho só estude. E a gente respeita a opinião de cada um. Sim. Mas eu acho que é legal, a criança tem que ter tempo para estudar sim, se desenvolver sim, mas quanto antes ela puder ganhar o dinheiro dela, quanto antes ela ter os prazeres através do dinheiro dela, melhor ela vai saber administrar, ter um futuro melhor ali na frente, vai saber guardar dinheiro, vai saber ganhar dinheiro. Sim, que é uma gastar com das consciência. coisas. Exatamente. Sabe que o meu avô, Paulo Salzano Vieira da Cunha, né, sempre falou, ele teve 6 filhos, né, dizia que ele dava roupa, comida e estudo. Mas que festas, namoradas e outras coisas tinham que trabalhar para ter. E realmente ele criou, né, meu pai e meus tios assim, começar a trabalhar desde cedo e entender o valor do dinheiro, né? Porque realmente só entende quem trabalha e sabe o quanto custou para ter aquele dinheiro na conta, a gente sabe, né? Com certeza, tu dá muito mais valor, né? Dá muito mais valor. Eu me lembro, agora, esses dias atrás, o Davi emprestei um relógio para ele foi jogar bola e acabou extraviando meu relógio. Mas eu tive o meu primeiro relógio que eu guardei por quase 30 anos, que foi do meu primeiro emprego. Então eu me lembro que a primeira vez que eu recebi o primeiro salário, eu comprei um relógio parcelado em 3 vezes. Então paguei bem direitinho, eu tinha ele até poucos dias. Eu inventei de pensar para o Davi, ele foi jogar bola, esqueceu num soccer, extraviou. Se alguém achou um relógio técnico do Skydiver prata, me chama que vai ser recompensado. Aquele ali ficou muitos anos guardado. Olha só. Que o Davi extraviou no jogo de bola. E mesma coisa aí, nesse trajeto todo, teve algum momento assim que tu pensou que tava pesado demais pra ti? Que em algum momento tu não ia conseguir ou que ia ficar difícil? Em algum momento tu pensou em dar uma recuada? Rafa, eu sou um ser humano como qualquer outro, né? Eu trabalho muito, gosto muito de fazer curso de desenvolvimento pessoal. E agora mesmo, final do mês, a gente vai fazer o método CIS. Aí eu, a Juliana e as crianças. Onde é que vai ser? Vai ser na Febracis em Porto Alegre. Em Porto Alegre? O presencial vai ser na Bahia. Só que a gente foi agora, uns 2 meses atrás, não sei se tu viu que veio o Lobo do Wall Street, veio fazer uma palestra. Esse é o próximo curso que eu vou fazer, o método CIS. Já tá afirmado. Vou fazer eu, a Ju e as crianças vão fazer juntos. Porque a gente foi num treinamento que teve agora em Santa Rosa e nós queríamos fazer presencial em São Paulo. Sim. Só que o presencial é muita gente. E aqui vai ter, ele ao vivo também, só que através do telão e a equipe dele trabalhando. Então a gente vai fazer esse primeiro aqui para ver como é que é. E estamos contando os dias. São quantos dias esse? São 4 dias. 4 dias. 4 dias. Uma agenda bem legal. Não sei quando é que você vai estar assistindo, mas vai ser finalzinho de maio agora que a gente vai estar fazendo e tenho certeza que vai ser um divisor de águas para nós e para as crianças. Para todo mundo que eu conheço, A gente está até fazendo propaganda aqui, sem. Aí Paulo manda para nós aí. Nos segue. Denner, o que é mais importante para ti na vida hoje, assim? Depois de tudo que tu já passou, o que tu mais valoriza hoje? A paz. Nada é mais importante que a paz. Tudo que me traz paz, eu ver meus filhos bem, eu ver a minha empresa bem, eu ver o meu casamento bem. Isso para mim é a coisa mais importante que tem. Saber que a gente está fazendo a coisa certa. Dormir no final do dia, saber que tu conseguiu fazer um trabalho onde tu honrou muitas pessoas. Eu brinco, eu não vendo carro, eu vendo sonho. Então, isso é uma coisa que estava um pouco de desacordo com o que eu sonhava para minha vida. Quando eu trabalhava com telefonia, eu tinha que estar sempre colocando um plano, outro plano, era a maneira de nós conseguir bater as nossas metas. E eu me lembro que eu primeiro comecei a trabalhar ali na frente, depois fui para uma sala do fundo, depois fui para uma no segundo andar. Eu me escondia porque eu não conseguia ver, às vezes, a pessoa fazendo um plano que muitas vezes ela não precisava. E vendendo carro, não. Eu vendo carros de qualidade, eu realizo o sonho da pessoa, eu faço parte do segundo bem de consumo de maior valor, geralmente, na vida das pessoas.
Então isso me dá uma paz fora E do hoje normal. tem alguma coisa que te faz chorar? Ah, eu sou chorão. Eu sou chorão, é muito fácil. Tu vai lá, tu compra o carro de mim, tu diz que é a realização do teu sonho, muitas Já vezes tá eu chorando. já tô chorando junto. É muito legal de ver as pessoas almejarem, trabalharem, conquistarem. Eu me lembro que teve um casal de amigos meus, Uhum, e hoje amigos, na época eram clientes, e foi uhum, muito legal porque ele bombeiro e dentista e ela dentista, e eles ficaram, se eu não me engano, 5 ou 8 anos juntando dinheiro, andando de golzinho, sem uhum. ar-condicionado, para juntar dinheiro para comprar um carrão. Olha só. E o primeiro carro que eu vendi era um carro que era do meu uso pessoal, e Aham, ela olhou nos meus olhos e disse, Denner, isso aqui é a realização do nosso sonho. E aí é, eu disse, meu Deus, obrigado, era isso que eu precisava, para ter certeza que eu tô no caminho certo. é. É muito Porque a gostoso. gente passa a maior parte do tempo no trabalho envolvido com isso, né? Se não nos realiza, não tem como a gente ser completo. E a tua roda da vida, tu conseguiu completar ela, que a gente sempre fala, né? Que é a espiritualidade, que é a família, que é Família. lazer. Tu consegue hoje dizer que tu tem ela toda equilibradinha? Graças a Deus. Isso é fruto de muito trabalho, né? Não adianta a gente cuidar da parte espiritual, não cuidar da saúde, cuidar da parte família, não cuidar da financeira. Uhum, Então, eu sempre busco o equilíbrio. uhum, Toda hora a gente está procurando se desenvolver. Mudei totalmente eu me lembro, teve uma propaganda do... Não é propaganda. Eu tô andando de carro, ah, lá em Lagoa Vermelha tá o... Como é que é o doutor Jairo Bauer da Atlântida. aham, E aí o doutor Jairo disse, se você tiver entre 30 e 32 anos, for fumante, obeso, sedentário, estressado, ou tiver algum problema de cardíaco na família, abre o olho que entre 30 e 32 anos tu pode ter um infarto fulminante. Eu na época tinha 28. aham, Aí eu pensei, eu tinha na época 123 quilos, aham, eu tinha 280 funcionários diretos na Delta Sul e mais uns 2.000 indiretos, estressado no último grau, uhum. os avós já tinham morrido todos do coração, só tinha avó ainda, Meu e Deus. sedentário, né? Sim, Vivia lá e eu disse, meu Deus. tô no caminho. E eu achando que ganhar dinheiro era a coisa mais importante. E aí eu Ah, disse, claro, ganhar dinheiro faz parte, mas eu preciso equilibrar isso. ah. Então foi com 28 que eu decidi mudar totalmente. Foi uma das mais difíceis áreas da vida para mim regularizar foi a minha saúde, mas A graças a gente Deus. tem momentos que são divisores de água na vida, né? E dá pra dizer que esse foi um choque de realidade que deu em ti, que fez tu recalcular a rota, né? Recalcular. Nunca trocar o destino. Sempre recalcular a Recalcular. rota. Denner, tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu gostaria de falar? Que eu gostaria de falar, que é muito importante, é que tu saiba que todos os teus sonhos, eles podem ser realizados. Tudo que a gente criar na nossa cabeça, fazendo a coisa certa, eu tenho certeza que tu pode conquistar. Indiferente da tua classe social, indiferente da idade que tu tá, nunca é tarde para ti começar e tu agir. Tenho certeza que tu vai conseguir conquistar. É isso aí, não compre suas desculpas, né? Entre em ação Isso aí. para complementar. Denner, muito obrigada pela presença. Adorei conhecer um pouco mais a tua história, sempre admirei, agora eu admiro muito mais. E parabéns pela medalha da rapadura, que essa Obrigado. novidade eu não sabia. Essa é a novidade. Então tá, muito obrigada a todos. Sucesso, um abração, valeu.